RCP Notícias. Notícias já de seguida com o Júlio Vera Cruz Martins. Já lá vamos. Para já, os destaques desta edição. A liberalização do notariado vai estar em debate no primeiro fórum sobre modernização dos registros e notariado em Cabo Verde, que começa hoje na Praia. Oportunidades de investimento em Santiago, Fogo e Brava dão corpo à primeira edição da revista temática da PD Consult. A criação do Fundo Climático e Ambiental avança ainda este ano, meta assumida pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças ontem na conferência de imprensa do Grupo de Apoio Orçamental. O projeto de expansão urbana em São Martinho Pequeno, na Praia, está aprovado com os votos contra do Movimento para a Democracia. Ontem à tarde, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia, remessas dos imigrantes devem ultrapassar os 400 milhões de dólares, previsão anunciada pelo Ministro das Comunidades a partir da Suíça, onde participa na reunião mundial sobre as migrações. O presidente nigerino revoga a lei de 2015 que criminalizava traficantes de migrantes. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá a trégua. A Hamas Israel está estendida, mais libertações são esperadas. É a primeira prorrogação hoje com 10 reféns anunciados pelo Hamas que devem ser libertados ao longo do dia de hoje. Aliás, Israel coloca como condição a libertação continuada de reféns sob o risco de recomeçar os bombardeamentos de imediato. O secretário de Estado norte-americano viaja esta semana para Israel e Cisjordânia para encontros com o primeiro-ministro israelita e Mahmoud Abbas, líder da alta autoridade palestiniana. A liberalização do notariado vai estar em debate no primeiro fórum sobre a modernização dos registros e notariado em Cabo Verde, que reúne hoje e amanhã na cidade da Praia notários, conservadores, oficiais dos registros e notariado e todos os operadores da Justiça e ainda universidades. A Ministra da Justiça admite que, de facto, a reforma do sector pode passar pela liberalização. Que a prestação de um serviço público prestado por um notário privativo. Até que ponto vários atos notariais que são hoje praticados, esses atos possam ser praticados por advogados, por câmaras de comércio e por entidades credenciadas para o efeito e que possam garantir a segurança jurídica, não é? E nunca colocar em causa aquilo que é a própria fé pública, não é? Na emissão desses documentos. Joana Rosa revela que está também em debate a possibilidade de atribuir aos cartórios e conservatórias determinados atos que dão corpo à desjudicialização, mas sem pôr em causa o direito de acesso aos tribunais. Eu posso até falar numa justiça preventiva que possa contribuir para a resolução de situações que poderão, per si, ser resolvidas sem, portanto, chegar à barra dos tribunais, desde que haja acordo entre as partes. Daí a função primordial que nós também estamos a querer introduzir, da questão que tem a ver com a própria mediação, a própria arbitragem, que os registros e notariado poderão também implementar isso tudo dentro desta lógica do entendimento em como a função notarial ou as funções que são exercidas pelos conservadores notários são essenciais e contribuem, de certa maneira, para aquilo que nós chamamos da justiça preventiva.
A prática notarial em Cabo Verde, a situação atual, constrangimentos e desafios, é o tema de abertura a cargo do presidente da Associação Sindical dos Conservadores e Notários, Jorge Pires. O dia é encerrado pelo bastonário da Ordem dos Notários de Portugal, Jorge Batista da Silva, sobre a reforma e modernização do notariado em Portugal e a transição do notariado público para o privado. A sessão de hoje é dedicada ao notariado. Amanhã o Fórum tem em agenda a reforma dos registros. Oportunidades de investimento em Santiago, Fogo e Brava dão corpo à primeira edição da revista temática da PD Consult, que é apresentada hoje à tarde na praia. Paulino Dias, presidente do Conselho de Administração da empresa, esclarece que a revista vem dar resposta à ausência de informação técnica que deve suportar na Nivas as decisões de investimentos. Um instrumento de suporte e que objetiva chamar a atenção dos potenciais investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, para as oportunidades existentes em Santiago, Fogo e Brava. O presidente da PD Consult diz que essa revista é um desenho mais detalhado e técnico e que facilita na tomada de decisão. Qual será o investimento inicial necessário? Quais poderão ser as projeções de receitas com base, por exemplo, nos preços médios praticados atualmente no mercado? Qual poderá ser o resultado líquido da ideia nos 3 primeiros anos? Depois o retorno do investimento em termos de taxa interna de rentabilidade. São informações que acreditamos serem suficientes para, primeiro, despertar a atenção dos investidores para a ideia, que é o primeiro objetivo, mas naturalmente não isenta o investidor de depois fazer a sua própria análise, muito mais detalhada, muito mais portanto, ajustada à sua própria modelização do negócio. Para a edição dessa revista, 10 ideias de negócios foram modeladas e avaliadas financeiramente para dar aos empreendedores e empresários uma ideia mais fiel das oportunidades existentes. Assinalar o 16º aniversário da PD Consult é outro propósito da apresentação dessa revista. Oportunidades de investimento em contexto de mudanças climáticas é o tema de uma conversa aberta que decorre na sequência dessas atividades comemorativas. Avança Paulino Dias. Sobre quais os desafios que o investimento privado em Cabo Verde vai enfrentar ou já está a enfrentar na sequência do impacto das mudanças climáticas, quais são as oportunidades daí advenientes, porque há oportunidades naturalmente que nós vamos também tentar dissecar um bocado. O que é que precisa ser feito em termos de políticas públicas para permitir que o investimento privado contribua cada vez mais para aumentar a resiliência do país aos efeitos das mudanças climáticas? Na mesa redonda estarei eu próprio como um dos oradores, mas também teremos como convidados o engenheiro Hélio Varela e o Dr. Francisco Ferreira, o CEO do Banco IIB. O presidente da PD Consult, Paulino Dias, confessa que a ideia é apresentar informações sobre oportunidades de investimento para todo o país em cada edição dessa revista. PD Consult, empresa cabo-verdiana fundada em 2007 e com experiência de consultoria em mais de 300 projetos entre Cabo Verde, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Angola e outros países africanos. A criação do Fundo Climático e Ambiental avança ainda este ano, uma meta assumida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças ontem na conferência de imprensa do Grupo de Apoio Orçamental, que, aliás, encoraja o governo a ultimar o processo da criação do fundo. Pensamos que é muito importante que possamos criar oportunidades para convertermos um passivo que hoje é dívida num envelope financeiro forte para podermos acelerar a nossa agenda que tem a ver com a transição digital, a transição energética e a ação climática e depois colocar tudo isso ao serviço da criação de empregos qualificados, bem remunerados e sustentáveis para os nossos jovens. Foi nesse sentido que nós iniciamos o processo da criação de um Fundo Climático e Ambiental. Assinamos um primeiro acordo com o Governo de Portugal, mas temos vários outros parceiros que estão interessados nesta abordagem. Portanto, nós já temos uma proposta já preparada. Contamos com o apoio do Banco Mundial no que tange a assessoria técnica para a definição deste Fundo Climático e Ambiental. Nos próximos dias estaremos a discutir com os parceiros a versão final e estaremos ainda este ano a aprovar em Conselho de Ministros e a levar a proposta ao Parlamento para que seja aprovada e, início do ano, estaremos em condições de avançar a todo vapor com a implementação em relação à capitalização deste fundo.
A segunda missão do Grupo de Apoio Orçamental registra a previsão do Governo do crescimento económico para este ano de 5,7%, um ajuste em baixa da projeção inicial de 6,8%. O essencial da conferência de imprensa de ontem com a jornalista Miriam Lopes dos Santos. O Grupo de Apoio Orçamental reitera a necessidade de, na conjuntura mundial, Cabo Verde acelerar a diversificação da economia. Incluindo a oferta turística, tornando-a mais resiliente a choques externos. Os parceiros encorajam as autoridades a prosseguir as reformas estruturais para um ambiente de negócios atraente, próspero e dinâmico, para potenciar o investimento, contribuindo para a criação de emprego e para um crescimento sustentável e inclusivo. O GAU reconhece os progressos gestados na agenda de consolidação orçamental em 2023. Os parceiros encorajam as autoridades a prosseguir com os esforços para a mobilização de receitas, enquanto intensificam as medidas para racionalizar os incentivos fiscais. O GAU congratula-se com a atualização da agenda de reforma do setor empresarial do Estado, incluindo os avanços nos processos de reestruturação das principais empresas deste setor. No entanto, subsistem preocupações quanto aos riscos fiscais associados ao setor empresarial do Estado, especialmente no que se refere a possíveis garantias e capitalizações para apoiar os planos de investimento de empresas com menor rentabilidade. Apesar de congratular a ARAP pelo progresso no processo para avaliar a metodologia de avaliação dos sistemas de contratação pública, o Grupo de Apoio Orçamental, no comunicado lido por Guilherme Zeferino da Cooperação Portuguesa, mostra preocupação no que toca à utilização recorrente do ajuste direto nas aquisições. Os parceiros do GAU registram com alguma preocupação a utilização recorrente da contratação pela via do ajuste direto numa base de urgência imperiosa, o que pode comprometer a relação qualidade-preço das aquisições públicas. O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, acredita que no que toca ao ajuste direto nas aquisições públicas não se trata de nenhuma ilegalidade, mas de algo que se deve reduzir com o tempo. A questão que se coloca aqui é como que nós podemos encontrar as condições no plano legal para, em função da experiência tida até agora, possamos reduzir o espectro, o perímetro em relação à utilização do ajuste direto. Portanto, não se trata de uma ilegalidade, no início está referenciado, portanto é legal, o ajuste direto está na lei, podemos recorrer até os montantes que estão referidos na própria lei e nós temos que aprimorar em função da utilização deste instrumento, ajustar o quadro legal para que possamos ir reduzindo a utilização deste instrumento. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, em declarações no quadro do balanço da missão do Grupo de Apoio Orçamental, apontou que as estimativas para a contribuição do GAU para 2024 poderão estar à volta de 50 a 60 milhões de euros. O projeto de expansão urbana em São Martinho Pequeno está aprovado com os votos contra do Movimento para a Democracia, expressos ontem à tarde na sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia. A bancada do PCV nega a existência de qualquer processo judicial que manda demolir as habitações edificadas clandestinamente. A bancada do Movimento para a Democracia insiste que é um processo movido pelos herdeiros contra o projeto aprovado ontem. A Câmara Municipal Cândido Fortes fundamenta que o acordo celebrado com herdeiros e ocupantes é sólido. O projeto de loteamento daquela zona do município da Praia está em cima da mesa desde a gestão anterior do MPD, em que uma decisão judicial determinou a demolição das construções ali edificadas clandestinamente, mas que não chegou a ser executada. Com a entrada na Câmara do PAICV, foi levado a cabo um processo negocial entre a autarquia e herdeiros dos terrenos e ocupantes clandestinos, no sentido de esses ocupantes poderem comprar os ditos terrenos aos legítimos proprietários. Seguiu-se um pedido de loteamento à Assembleia, mas o MPD votou contra, alegando, segundo o eleito Manuel Alves, as mesmas questões colocadas a quando do pedido. Segundo alguns proprietários que estavam processo para fazer desfecho no tribunal, era aconselhável esperar uma decisão de poder judicial, uma vez que está conflito de interesse de posse desse terreno na localidade, por isso a Câmara se está loteando dentro de um terreno que disse. A Câmara primeiro falou com o herdeiro, mas que herdeiros que a Câmara falou com ele? É que está nome de herdeiro quer falar com ele, é que está quanto herdeiro quer falar com ele. O líder da bancada do PSV, Aquiles Barbosa, aponta ganhos para o município e nega que haja outro processo em tribunal contra o projeto. O processo foi decidido e é um projeto importante porque é uma área de extensão da cidade da Praia e isso vai colocar à disposição dos munícipes opções de terrenos para a construção das suas habitações na cidade da Praia. Os proprietários herdeiros desses terrenos terão acesso aos seus terrenos que não tinham. A Câmara terá direito a uma parte que poderá
disponibilizar para os municípios. O único processo judicial data da gestão anterior do MPD, assegura o presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho, que reitera a solidez do acordo promovido pela edilidade para que os ocupantes comprem os espaços edificados aos herdeiros. Chegamos ao entendimento de que a Câmara iria fazer um plano detalhado para toda aquela área, seria fixado um preço e que os atuais ocupantes iriam comprar o terreno que ocuparam nos proprietários. Quem quiser legalizar o terreno que ocupou vai ter que comprar os herdeiros. O que nós encontramos na Câmara foi uma decisão do Tribunal para a Câmara anterior proceder à demolição. Não faz sentido. E há um plano para todo o resto do terreno que não foi ocupado e os herdeiros poderão vender esses terrenos e usufruir. O MPD fala muito, mas escreve pouco. Por que não apresentam a lista dos herdeiros? Temos uma lista. Qual lista? Onde está a lista? Os eleitos da Praia vão apreciar e votar a proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 2024. As remessas dos imigrantes devem ultrapassar os 400 milhões de dólares em janeiro do próximo ano. A previsão é anunciada pelo Ministro das Comunidades a partir da Suíça, onde participa na reunião mundial sobre migrações. Jorge Santos fala hoje, Eugênio Teixeira, sobre o papel que a diáspora desempenha na economia do país. O papel da diáspora será também passado em revista na reunião mundial sobre as migrações. Neste caso, o Ministro das Comunidades, Jorge Santos, vai destacar a importância e falar da contribuição que os imigrantes dão em prol do desenvolvimento de Cabo Verde. Como temos estado a dizer, a nossa diáspora já é responsável de praticamente 34% do nosso produto interno bruto. E esse ano de 2023 também mais um recorde vai ser, porque potencialmente vamos, a partir de janeiro, ultrapassar os 400 milhões de dólares americanos de remessas financeiras. A reunião mundial das migrações a decorrer na Suíça acontece no momento em que uma pequena embarcação foi resgatada no largo das Ilhas Canárias com mais de 100 migrantes africanos. E também outro aspecto que vamos discutir nesse nosso encontro é um apelo a todos os países para colaborarem, conseguirmos lutar contra a imigração ilegal. A imigração tem que ser lícita, planificada, orientada e mais, tem que ser circular. Não podemos, de maneira nenhuma, cair nessas redes de tráfico de pessoas, o que é um crime transnacional, e com certeza que Cabo Verde não alinha com essa forma, e o que está a acontecer hoje em Canárias, que aconteceu há bem pouco tempo em Cabo Verde. Portanto, são operações suicidas que nós temos que lutar no nosso continente. Jorge Santos disse que aproveita esta viagem para manter igualmente encontros com as comunidades em alguns países europeus. Mas antes de vir à Suíça, também estive em Nice, num grande encontro com a nossa comunidade, no encontro de mais de 400 cabo-verdianos. Hoje estou aqui em Zurique, também para participar numa série de atividades culturais a convite das nossas comunidades. O Ministro das Comunidades, Jorge Santos, encontra-se na Suíça, onde participa na reunião mundial sobre as migrações, cujo tema este ano versa sobre as mudanças climáticas e as migrações. Os traficantes de migrantes deixam de ser considerados criminosos pelo regime militar do Níger. Um comunicado do governo divulgado ontem à noite pela televisão pública anuncia a revogação pelo Presidente da República de Transição de uma lei aprovada em 2015 que impunha penas de 1 a 30 anos de prisão e multas de 3 milhões a 30 milhões de francos CFA, à volta de 4.500 a 45 mil euros. As autoridades do Níger justificam que a lei de 2015 foi aprovada sob a influência de certas potências estrangeiras. Angola galga para a lista dos 3 maiores produtores de diamantes do mundo, graças ao início de funcionamento da Sociedade Mineira de Luel, em Lunda Sul. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o presidente do Conselho de Administração da Indiama, Manel Ganga Júnior, refere que as reservas estão avaliadas em 628 milhões de quilates. Com uma capacidade de tratamento no primeiro ano de atividade correspondente a 1/3 da capacidade instalada, equivalente a 4 milhões de toneladas de minério, prevendo-se evoluir para 12 milhões de toneladas a partir do terceiro ano. A nível da força de trabalho, estima-se que até 2026 sejam criados pelo menos 3 mil postos de trabalho diretos, contribuindo desta forma para o aumento da renda familiar e, consequentemente, para o desenvolvimento
social do país. Estamos seguros que com o início de operações da Sociedade Mineira do Luelo, Angola figurará entre os 3 maiores produtores mundiais de diamantes. A empresa angolana de diamantes, Indiama, entra no capital social da sociedade de Luel com 25%. O orçamento do Estado português é aprovado amanhã, mas hoje os sindicatos representativos dos médicos e o Ministro da Saúde voltam à mesa das negociações. É a derradeira oportunidade para obter um acordo em matéria de aumentos salariais. São 19 meses de negociações sem entendimento. 16 dias de ativismo, de 25 a 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos. A Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género leva para as escolas palestras justamente sobre os 16 dias de ativismo, eliminação da violência contra as meninas e mulheres. A atividade tem início hoje, Carmelita do Rosário, na Escola A Bela, em Terra Branca. Trata-se, segundo a gestora do projeto Flansimpa Mulher, de uma iniciativa da associação para promover conversa com os alunos do EBI sobre a violência baseada no género, com enfoque nos 16 dias de ativismo contra a eliminação da violência contra as meninas e mulheres. Que é investir para prevenir a violência. Então, a associação pensou num conjunto de atividades para a comemoração, também para levar a reflexão, não é, sobre esta temática. E nós vamos começar pelas escolas, na Escola A Bela, não é, para falar com os alunos sobre a questão da violência com base no género. Nós sabemos que a escola é um espaço de aprendizagem, de passagem de informação, de socialização, um espaço apropriado para que essas informações possam ser disseminadas e tentar sensibilizar os alunos, informar, para que possamos trabalhar na prevenção. As atividades sobre a não-violência vão decorrer em várias escolas da cidade da Praia. A violência no namoro, pontua Nair Tavares, será uma das temáticas a serem trabalhadas com este público-alvo. Tendo em consideração que o público são adolescentes e é importante trabalhar esta questão para que possam ter, não é, uma adolescência saudável e possam viver também a sua adolescência com amor e respeito entre os pares, porque também sabemos que com a violência no namoro, os nossos adolescentes vão crescer, vão reproduzir o que aprendem na sua casa, na sua comunidade. Então é importante trabalhar esta temática nas escolas para que os nossos alunos e as nossas alunas, não é, possam aprender também, mudar os seus comportamentos e atitudes, ter atitudes mais promotoras da paz. A Associação de Luta contra a Violência Baseada no Género assinala os 16 dias de ativismo, eliminação da violência contra as meninas e mulheres, com várias atividades nas escolas. Hoje, a Escola Bela recebe a primeira palestra. Carlos Santos, é a contribuição da Rádio de Cabo Verde do primeiro jornal para os 16 dias de ativismo, dando informações sobre este ciclo até 10 de dezembro. Muito bem, e com esta informação concluímos o primeiro jornal para esta terça-feira, hoje, dia 28 de novembro de 2023. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.